Neste vídeo, vamos continuar o nosso estudo sobre o problema de eleição de líder. Vamos estudar o algoritmo de Peterson. Este algoritmo funciona com a suposição de que a topologia da rede é anel, porém unidirecional. E este algoritmo vai operar em rounds síncronos. Isso quer dizer que os nós eles estarão sincronizados, de modo que um nó que tenha finalizado o round atual não pode iniciar o próximo round até que todos os nós restantes tenham finalizado aquele round atual. Este algoritmo vai eleger um líder utilizando O de n log de n mensagens. Comparando ao algoritmo de Franklin, há duas diferenças principais. Um processo ele vai se comunicar utilizando um alias, um apelido, um nome que justamente vai mudar de um round para o outro durante o processo de computação. E o líder, diferentemente dos outros algoritmos vistos até então, ele não é necessariamente o processo com o maior identificador do sistema. Vamos então começar a entender o algoritmo de Peterson. Inicialmente, todo o processo ele está vermelho. Isso quer dizer que um processo vermelho ele está na disputa para se tornar um líder. Um processo vermelho ele vai virar preto justamente quando ele não mais continuar na disputa para a liderança. Um nó preto ele é na verdade um nó passivo e ele vai atuar como um roteador e simplesmente vai encaminhar, repassar as mensagens para os seus vizinhos. No algoritmo de Peterson há algumas nomenclaturas necessárias. A primeira delas é justamente a nomenclatura N de I, que justamente podemos entender como o predecessor vermelho do nó I. Isso quer dizer justamente o processo vermelho, ou seja, ativo, mais próximo no sentido anti-horário. E NN de I é o predecessor vermelho de N de I. Podemos entender como aplicação, uma composição de função. Aplicamos a função N com o argumento N de I. Até que um líder tenha sido eleito, em cada round, todo o processo I vermelho ele vai receber duas mensagens. Uma do processo N de I, ou seja, do seu predecessor vermelho imediato, e uma de N de I, ou seja, do predecessor vermelho do seu predecessor vermelho. Essa nomenclatura vai ficar mais clara justamente quando executarmos o algoritmo. Vamos denotar o alias, o nome, o apelido de um processo I, por alias de I. Inicialmente, alias do processo I vai ser igual ao seu próprio identificador, como, por exemplo, o alias do processo de identificador 3, alias de 3, será igual a 3. Cada processo ele vai determinar o máximo local justamente comparando o alias do seu predecessor com o seu próprio alias e o alias justamente do predecessor do seu predecessor. E o algoritmo ele tem um funcionamento um pouco curioso. Se o alias do seu predecessor for maior do que o máximo entre o alias do processo I, o alias do predecessor, justamente o processo ele vai continuar na disputa pela liderança e justamente ele vai abandonar o seu alias e vai passar a ter o alias do seu predecessor como novo alias. Em outras palavras, ele vai atribuir alias do seu predecessor como seu próprio alias. Se, caso essa verificação for falsa, em outras palavras, se o alias do predecessor for menor ou igual do que o máximo, justamente o nó ele vai se tornar preto e vai sair da disputa pela liderança. Vamos então aqui ver o pseudocódigo do algoritmo de Peterson. Inicialmente, para todo processo I, a cor dele é vermelha e o alias de cada processo é igual ao seu identificador.
Como visto, cada processo ele vai executar em rounds e o algoritmo ele é síncrono. Ele requer a sincronização entre todos os nós, de modo que um nó não pode avançar para o round seguinte até que todos tenham terminado o round atual. Inicialmente, o nó ele vai justamente receber o alias, vai enviar o seu alias e vai receber o alias justamente do predecessor. Se o alias que ele receber for igual ao seu alias, justamente ele vai se declarar o líder. Por outro lado, se o alias, justamente, o seu alias for diferente do alias do seu predecessor, o nó ele vai enviar o alias do seu predecessor e vai justamente receber o alias do predecessor do seu predecessor. E então, justamente, ele vai começar a verificar se o alias do predecessor recebido for igual, ou maior do que o seu alias e o alias do seu predecessor, justamente o nó, como nós vimos, ele vai continuar justamente na disputa pela liderança. Então, ele vai atribuir o alias do seu predecessor ao seu alias. Então, ele permanece vermelho e vai se mover para o próximo round. Caso contrário, em outras palavras, se o alias do seu predecessor for inferior ou for inferior justamente ao alias, ao máximo entre o seu alias e o alias do predecessor do seu predecessor, esse nó ele ficará preto e vai justamente sair da disputa pela liderança. Em um próximo vídeo, vamos entender o funcionamento do algoritmo de Peterson. Muito obrigado.